Fala, estudante! Diogo Lopes, mais uma aula de Química e o nosso assunto de hoje é a classificação das bases. Na aula de hoje estaremos estudando as classificações das bases, ou seja, as substâncias que apresentam como representação principal a sigla YOH, onde o Y pode ser um metal qualquer, ou se não, o cátion amônio, que é o NH4+, e principalmente acompanhados do grupo hidroxila, que é o OH. Então, quando eu tenho uma base na minha mão, de que forma eu posso realizar a classificação dessa base? Existem alguns aspectos que nós vamos estudar para classificar. Um deles é a classificação quanto o número de hidroxilas, ou seja, a classificação quanto o número de OHs que eu tenho na fórmula da base. Se você observar, no NaOH eu tenho uma hidroxila, no CaOH2, 2, no AlOH3, 3 hidroxilas, no TiOH4, 4 e no SbOH5, 5. Então, baseado na quantidade de hidroxilas que eu tenho na fórmula da base, eu vou estar classificando elas em monobase, dibase, tribase, tetrabase e pentabase, sendo que a mono 1, di 2, tri 3, tetra 4 e penta para 5 hidroxilas. Então essa é a classificação quanto ao número de hidroxilas que eu tenho na fórmula da base. Uma outra forma de classificação, diferentemente da anterior, depende exclusivamente da posição do elemento químico na tabela periódica. Então, para eu classificar a base de outras formas que não é o número de hidroxilas, eu vou ter que analisar a posição do elemento químico que vem acompanhando o OH na fórmula da base. Diogo, me dá um exemplo disso. Um exemplo é a classificação das bases quanto à solubilidade. Como assim? Eu vou estar classificando a base em relação à capacidade que ela tem em dissolver na água. Então, com relação a essa capacidade de dissolver na água, eu posso chamar a base em solúvel, pouco solúvel ou praticamente insolúvel, que seria aquela base que praticamente ela não vai dissolver em água. Agora, de que forma eu vou estar verificando, utilizando a fórmula da base, se ela vai dissolver bem, pouco ou quase nada em água? Para isso, eu vou estudar a família ou o grupo que está acompanhando a hidroxila. Exemplo, se eu tiver um elemento da família 1A ou o grupo NH4 formando a base, Diogo, me dá um exemplo. Então tá aqui, ó, NH4OH ou se não, o NaOH. O Na é o sódio da família 1A. Se eu tiver bases com essa conformação, são exemplos de bases solúveis. Já se na base eu tiver qualquer elemento da família 2A formando a minha base, por exemplo, o cálcio, que forma o hidróxido de cálcio. Então essa base já passa a ser uma base pouco solúvel. Qualquer outro elemento que aparecer na formação da minha base, essa base já vai ser uma base classificada em praticamente insolúvel. Então aqui, mais uma vez, eu tenho duas bases. Uma delas é o hidróxido de cálcio, cálcio família 2A. Se o cálcio é família 2A, isso quer dizer que a minha base vai ser pouco solúvel. No caso de baixo, eu tenho hidróxido de ouro, sendo que o ouro é um elemento da família 1B. Se o ouro é da família 1B, isso quer dizer que a minha base ela vai ser praticamente insolúvel. Já se eu tiver uma base com o elemento da família 1A ou o hidróxido de amônio, a base ela já passa a ser uma base solúvel. Um exemplo de base solúvel seria o hidróxido de sódio, que nesse caso está em escamas. Quando eu adiciono
o hidróxido de sódio no becker e misturo com a água, você vai observar que, ao misturar, as escamas vão se dissolver. Isso mostra que trata-se de uma base solúvel. Como o hidróxido de sódio tem o sódio que é da família 1A, então isso comprova que trata-se de uma base solúvel. Quanto mais água eu adicionar, mais rápido a minha base vai se dissolver. Então, se você observar, a quantidade de hidróxido que eu adicionei já está praticamente toda dissolvida. Uma última forma de classificar a base, que depende da posição do elemento na tabela periódica, é a classificação quanto à força. Quanto à força, eu vou estar classificando a base de duas formas diferentes. Ou eu vou estar chamando a base de base forte, ou senão eu vou chamar a base de base fraca. Quando é que a base vai ser forte? Ela vai ser forte único e exclusivamente se na composição da base você tiver elemento da família 1A ou 2A. Então, se a base tiver elemento das duas famílias 1A ou 2A, trata-se de uma base forte, com exceção do elemento magnésio. O magnésio, ele faz parte da família 2A, porém ele não forma uma base forte. O magnésio forma, assim como qualquer outro elemento químico de outras famílias, uma base fraca. Então, mais uma vez, base forte, bases com elementos da família 1A ou 2A, com exceção do magnésio, e as bases fracas com quaisquer outros elementos químicos de outras famílias. Exemplo, eu tenho aqui o KOH, o K, elemento químico da família 1A, logo essa base vai ser uma base forte. Já aqui embaixo eu tenho o nome de uma base, que é o hidróxido de cobre 2, sendo o cobre um elemento químico da família 1B. Se o cobre é da 1B, isso quer dizer que ele não é da família 1A ou 2A. Logo, o hidróxido de cobre, obrigatoriamente, vai ser uma base fraca. A questão é, a força de uma base, ela pode ainda ser estudada de acordo com o grau de dissociação. Então, além da fórmula da base, eu tenho ainda como critério para determinar a força de uma base o alfa, que é o grau de dissociação. Se um exercício te oferecer o alfa de uma base, esse alfa, que é o grau de dissociação, que está relacionado com a quantidade de íons que essa base vai liberar em água, baseado nesse dado, eu tenho a condição de classificar a base em forte ou fraca também. Então, se o grau de dissociação que o exercício te fornecer for menor que 5%, trata-se de uma base fraca. Agora, se o alfa for maior ou igual a 5%, nós vamos ter uma base forte. Isso sem analisar a fórmula química da base. Agora, de que forma eu tenho a condição de calcular esse alfa? Esse alfa é calculado de uma forma muito simples, baseando apenas na divisão entre o número de partículas dissociadas que o exercício tem que te fornecer, dividido pelo número de partículas dissolvidas, que seria o todo que o exercício tem que te fornecer. Diogo, me dá um exemplo. Um exemplo seria isso aqui, ó. Eu tenho uma base que, quando é adicionada em água, ela vai dissociar 40 partículas, sendo que eu adicionei 100. Então, se eu quero calcular o alfa dessa base, basta eu dividir a quantidade de partículas que foram dissociadas, que nesse caso é 40, pelo número das dissolvidas, que é 100. Quando eu faço esse cálculo, 40 por 100, eu vou ter um resultado igual a 0,4. Para determinar a porcentagem,
basta que eu multiplique por 100. Então, o alfa dessa base do meu exemplo é de 40%. Então, se eu tenho um alfa de 40%, sabendo que maior ou igual a 5, a minha base é forte, logo a base do meu exemplo é uma base forte. Então, estudante, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você realmente tenha aprendido. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Em caso de alguma dúvida, acesse os links que estão na descrição do nosso vídeo. E eu te espero na próxima aula. Valeu!